Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro. Estou aqui mais uma oportunidade aqui para repassar as informações evangélicas através do nosso estudo do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido amigo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Certo? Sejam todos bem-vindos novamente. Vão se acomodando nos seus lares, num sofá, numa cama. Vamos abrir os nossos corações e a nossa mente para receber os ensinamentos evangélicos no dia de hoje. Tá bom? Muito boa noite, querida Edinalva, seja bem-vinda. Então vamos ver quem está mais entrando aqui para dar uma boa noite. Boa noite, Fábio Moraes, Alzília Gomes, Cailane Santos, boa noite. Querido Eric, aluno, querida Meire, também aluna, Durvalina, sejam bem-vindos. Tá ok? Lembrando de fatores muito importantes. Separe a aguinha para ser fluidificado, tanto para vocês como para o seu ente querido. Ou se tiver algum ente querido que esteja enfermo, também separe a aguinha dele. Para os seus pets também, pode estar separando, tá bom? Que a gente consegue fluidificar a nossa água aí, através do nosso passe coletivo. Boa noite, querida Alessandra. Boa noite, Décio. Seja bem-vindo. Mais uns outros recadinhos. Para colocar os nomes para as vibrações, só separa para a gente, por gentileza, a questão dos encarnados, né? Uma lista de vibrações para os encarnados e a outra lista separada para os desencarnados também, tá bom? Assim facilita a gente colocar os nomes e a gente consegue fazer um atendimento mútuo aí para todos vocês, ok? Lembrando dos nossos recadinhos bem importantes, temos as palestras físicas na Casa Espírita, na Associação Espírita, de terças, quintas-feiras, das 20 horas, tá bom? Por gentileza, cheguem 15 minutinhos antes. Às sextas-feiras, que iniciou semana passada, estamos tendo a partir das 14 horas, às 2 horas da tarde, e aos domingos, pela manhã, sendo das 9 horas e às 10 horas da manhã, ok? Muito importante também vocês estarem usando a máscara, tá bom? Vai ter higienização com álcool e gel, aferição da temperatura, o espaço comporta 25 pessoas, separados conforme a ANS solicita, Todo mundo vai estar lá com as máscaras, tudo comportadinho. Peço a colaboração de vocês. Caso vocês estejam gripados, resfriados, com coriza, com sintomas de febre, tosse, por gentileza, não compareçam na sessão, tá bom? Mas se vocês quiserem comparecer via online, através das nossas palestras online, a gente também realiza as palestras de terças e quintas-feiras e aos domingos também, a partir das 20h20, tá bom? Os recadinhos muito importantes também, a nossa casa ela funciona através das doações, através das doação de roupa, eletrodomésticos, calçados, livros. Então a gente recebe essas doações, faz aí a energização dessas roupas, desses utensílios e coloca no nosso bazar para revendermos e assim a gente arrecadar o dinheiro para pagar as nossas contas fixas, que são a conta de luz, água e telefone, tá ok? E também através das doações de alimentos, tá ok? Que assim a gente consegue também formar cestas básicas e ajudar cerca de 50 famílias aí necessitadas nesse momento por causa da pandemia, ok? Isso aí, deixa eu dar mais um pouquinho de boa noite pro pessoal que foi entrando. Deixa eu só ver aqui quem entrou mais. Espera só um instante. Maria, seja bem-vinda. Querido Manuel, seja bem-vindo. Esther, seja bem-vinda. Valquíria, seja bem-vinda. Querida Regina Mobará, seja bem-vinda. Airan, seja bem-vinda.
Marlene Souza, seja bem-vinda. Deis, querida amiga, seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. Certo? Daqui dentro de alguns minutinhos a gente dá início à nossa palestra, que vai nos ensinar bastante reflexões no dia de hoje, né? Que possamos guardar essas informações dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, assim aplicá-lo no nosso dia a dia para a nossa transformação. Querida Marilene, seja bem-vinda. Otília Colombo, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem tem mais aqui para dar boa noite. Evelyn, seja bem-vinda. Lene, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Ismeia, querida Ismeia, seja bem-vinda. Adailto Castro, seja bem-vindo também. Isso aí, pessoal. Ok? Só depois me passa rapidinho se o áudio está bom, se a imagem está boa, né? Porque assim a gente consegue dar uma agilizada aí, consertar tudinho para fazer uma boa palestra para vocês. Tá ok? Maravilha! A gente vai estar vibrando para você, Marlene. Tá? Eleve seus pensamentos, abra seu coração, permita que Deus entre no seu lar, na sua vida. Assim a gente também vai fazer as vibrações aqui para que seja envolvido em muita luz, em muito amor e muito carinho. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado pelo retorno da imagem e do áudio. Se a gente consegue fazer uma boa apresentação para vocês. Tá ok? Alzira Gomes, seja bem-vinda também. Isso aí, pessoal, anda entrando, separando a água para ser fluidificada, né? Que a lição hoje é muito mais séria, né? Que envolve a todos nós nesse desenvolvimento evangélico, que a gente vai refletir bastante, a gente vai buscar colocar em prática, porque é um momento delicado, né? Que envolve todos nós nesse aprendizado aí. Nosso trecho evangélico, para quem quer acompanhar pela Bíblia, né, de vocês, a gente está se referindo a Atos, o capítulo 26 e o versículo é o 24, mas a gente vai dar início bem antes no capítulo capítulo 16, no versículo 19, que aí a gente consegue fazer tudo certinho aí, passar umas boas reflexões. Terezinha Nunes, seja bem-vinda. Patrícia seja bem-vinda. Querida Iraci, seja bem-vinda. Ok, pessoal? 20h30, então nesse momento vamos fechar os nossos olhos, ligando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso querido Mestre, a Deus, nosso Pai misericordioso, e assim, dando boa noite a esses mestres queridos, boa noite Jesus, boa noite Deus, boa noite a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, muito boa noite aos professores, muito boa noite aos nossos mentores em particular, muito boa noite aos dirigentes da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva. Vamos dar boa noite também aos irmãos e irmãs que vêm buscar um pouquinho de conhecimento através dessa oportunidade, que todos nós possamos estar em sintonia e assim humildemente pedimos a Jesus e a Deus que possamos estar de mentes abertas, de coração aberto, para absorver as informações desse estudo evangélico, que também nos incentive e nos mostre o caminho correto para se aplicar esses ensinamentos para a nossa transformação moral, intelectual e assim buscando a ascensão na escala da evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso aí, essa sintonia que a gente tem com Jesus e com Deus é muito boa. Deixa eu ver quem mais entrou. Cristiane do Carmo, seja bem-vinda. Certo? Então vamos lá, nosso estudo aqui é no nosso livro Pão Nosso, essa versão que eu tenho é uma versão de bolso, essa coleção é da Fonte Viva, esse livrinho aqui é psicografado pelo nosso querido
querido irmão Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Então a gente vai dar continuidade no capítulo 49, que se diz velho argumento, né? Então o trecho bíblico, ele se encontra em Atos, capítulo 26, versículo 24. Ele se diz assim: e aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo, em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, certo? Então, para a gente ter um pouquinho desse entendimento evangélico, a gente vai lá em Atos, né? Do que a gente começar no versículo 24, a gente vai dar início no versículo 19, que ele se refere assim, essa passagem. Paulo fala sobre o seu trabalho, né? O trabalho dele, que agora após dele ser convertido por Jesus, é espalhar o evangelho por onde ele passar, né? Então, ele começa assim no versículo 19. E Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e em Jerusalém, em toda a região da Judéia, entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus velhos pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Ele continua: foi por isso que alguns judeus me arrancaram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje, Deus tem me ajudado e por isso eu estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes quanto aos importantes, pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que iam acontecer. Eles afirmaram o que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus, certo? Aí ele continua, aí entra o versículo 24. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco! Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Aí ele continua. Paulo respondeu: eu não estou louco, excelência. Eu estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas as coisas muito bem, pois não acontecerão em nenhum lugar escondido. Aí continua. Então Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor credes nos profetas? Eu sei que crê. Aí Agripa respondeu, né? Você pensa que é assim, em tão pouco tempo, vai me transformar em cristão? Aí Paulo responde: pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos que estão me ouvindo, hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Né? As correntes que ele fala desse trecho evangélico, as correntes da ignorância, as correntes que nos prendem nessa ignorância, né? De não buscar a verdade, de querer somente as paixões inferiores, as paixões momentâneas, né? Aquilo que só a gente consegue na vida material, mas vem nos ensinar que a gente também precisa e necessita a busca do desenvolvimento espiritual. Ele continua. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram, comentando: este homem não faz nada para merecer a morte, e nem para estar preso.
Então Agripa disse a Festo: ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Olha que interessante, né? Então, mesmo naquela época de Paulo, aconteciam as perseguições, assim como aconteceu antes da vinda de Jesus e até mesmo na época de Jesus. Aí veio Paulo também e os seus outros discípulos de Jesus que também sofreram essa perseguição. E se a gente trazer um pouco para os dias de hoje, até hoje, muitos dos nossos irmãos, né, que servem outras religiões, assim por dizer, também seguem perseguições. Até nós, espíritas, seguimos perseguições, temos essas perseguições de irmãos que ainda não compreendem a verdade e que acham que o que eles têm de estudado são as verdades. Mas Jesus sempre nos alerta, através das leituras evangélicas, que a gente deve buscar o estudo evangélico, compreender as informações, né, lá ditas, e colocar em prática, porque a verdade, com o tempo, ela vai aparecer e a verdade vai nos libertar. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Então, a gente vai lá pro livro Pão Nosso, que aí o nosso querido Emmanuel ele vai nos explicar melhor essa passagem. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhe é imputada pelos círculos cientificistas do século. Então, olha que interessante isso daqui, esse trechinho. Então, a todos os discípulos de Jesus, todas as pessoas que seguem os ensinamentos evangélicos de Jesus, vão ser taxados como os loucos. Nossa, é isso mesmo que Jesus fala? É isso que acontece? É aquilo que acontece? Mas não pode ser, não é assim que funciona, não é isso que eu estudei na Bíblia, não é isso que os discípulos de Jesus ensinaram, ou que a igreja ensinaram. A gente tem que prestar atenção. Por quê? Se a gente não busca o desenvolvimento, assim, propriamente dito, a gente só vai ficar fadado àquelas informações que é só esse caminho aqui, né? É só esse caminho, é só essa situação, é assim que eu devo agir, é assim que eu devo me comportar. Mas através dos estudos evangélicos, que tem a roda, assim por dizer aí, a gente tem que buscar, a gente tem que ler, compreender a mensagem, confirmar com o nosso íntimo, é verdade isso que estão dizendo? Se é verdade, então eu vou colocar em prática. Se não é verdade, eu vou traçar outro caminho, vou buscar outras informações e assim eu vou me enchendo de verdades, de conhecimento e vou conseguindo aplicar para o meu desenvolvimento. E as pessoas que não fazem isso, taxam as outras pessoas que servem a Jesus como loucos, né? E isso, infelizmente, é uma ignorância que, com o passar do tempo, se eles assim se permitirem, né, e buscar a verdade, eles vão se libertar. Aí continua, querido Emmanuel, o argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Então, a pessoa ela vai se argumentar com velhas informações, que está escrito na Bíblia, que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas elas não vão buscar isso, elas não vão buscar desenvolver. É verdade o que estão dizendo na Bíblia? Ou só um pastor, ou só um padre, ou só um dirigente espírita, ou só um palestrante fala isso e é verdade? A gente repassa a informação. Vou falar da visão espírita. A gente estuda, certo? A gente estuda, busca as informações evangélicas, absorvemos para a nossa reflexão e repassamos as informações para vocês. E a gente incentiva vocês a buscar o mesmo caminho. Vão ler, vão buscar esse conhecimento, vão ver se é de fato isso que estão dizendo aqui,
citar o que condiz com a Bíblia, que condiz com os ensinamentos de Jesus. E assim você vai ter a verdade para você. Então, continua. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Então, nós espíritas, a gente não tem que perder o tempo como posso dizer assim, com as preocupações das pessoas taxando a gente de louco. Não é isso que a gente tem que fazer. Se a gente tem a verdade evangélica, se a gente, por assim dizer, é obrigado a buscar o desenvolvimento através dos estudos, a gente tem que compreender que deixe eles falarem, deixem eles, assim por dizer, se discutirem entre si, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a minha reforma íntima, eu vou buscar a minha transformação. Né? Então eu vou olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas imperfeições, os meus erros, né? Assim por dizer, os pecados, vou buscar corrigi-los, vou buscar transformá-los, né, em virtudes, e assim aplicando para o meu desenvolvimento diário, com a minha conduta transformada através do Evangelho, eu vou contagiando todas as pessoas que estão à minha volta. Se o que disserem for verdade sobre mim, essas críticas, eu vou absorver. Se for verdade, eu vou buscar transformar. E se não for verdade, não dá ouvidos. Continue seguindo o caminho que Jesus trilhou para você. Continue buscando o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. Vá em frente, continue seguindo o Mestre, continue dando ouvido ao que o Mestre fala para você. Como que a gente faz isso? Através da nossa oração. Deus fala dentro de nós. Quando a gente silencia os nossos ouvidos, a gente consegue ouvir a voz de Deus dentro de nós. É fácil, Alessandro, fazer isso? Não é fácil. É uma conquista diária. Assim como é a fé. A fé ela tem que ser trabalhada diariamente. Ela tem que ser alimentada diariamente. É a mesma coisa quando a gente quer ter uma ligação com o alto, com Jesus e com Deus. A gente tem que praticar diariamente. A gente tem que ser esse verdadeiro discípulo. É difícil? Lógico que é. A gente vai ser tentado a todo instante por estar no caminho do bem, por estar no caminho evangélico. Porque as pessoas que estão à nossa volta, infelizmente, estão vendadas, né, com a ignorância e acham que o que a gente está fazendo é uma loucura, mas não é verdade isso. Isso é uma situação libertadora para nós. A gente se liberta das nossas paixões inferiores, da nossa ignorância, a gente começa a engatinhar no progresso, a gente começa a desamarrar esses nós que criamos lá atrás e a gente consegue enxergar mais amplamente a nossa visão que está à nossa volta e principalmente a gente consegue enxergar o nosso passado, o quanto a gente era ignorante, quanto as outras pessoas que estavam à nossa frente estenderam as mãos para nos tirar dessa escuridão e nos deu o caminho, nos deu a direção, a gente está indo e quando a gente tiver estabelecido muito no caminho correto, no caminho evangélico, a gente vai conseguir resgatar esses irmãos e irmãs que também estão lá atrás. Deixe que falem, deixe que eles discutem, deixe que eles te chamem de louco, continue prosseguindo no caminho de Deus, certo? Ele continua assim, muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Então, até Jesus, que é o nosso mestre, né? Ele foi taxado como demente porque ele dizia as coisas espirituais, porque ele ensinava as coisas de Deus. Os seus discípulos também passaram por isso, até hoje passam por isso. Porque, infelizmente, a ignorância ela não consegue compreender além daquele espaço que ela convive. O Evangelho, ele nos liberta dessa ignorância e faz a gente enxergar amplamente essa situação. Então a gente tem que persistir, né?
A gente tem que persistir porque até o mestre ele passou por essa condição e não desistiu de passar a mensagem evangélica. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentileza ante a corte providencial de ser a ceia, proclamando as verdades imortais de Jesus Cristo. A assembleia toca-se de imenso às sombras. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. Aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Então, olha que interessante. Eles queriam uma coisa mais sólida, assim por dizer, para não considerar Paulo como um louco. Mas Paulo, ele simplesmente falou a verdade. Ele simplesmente disse, ó, A, B, C, D, e é isso. O desenvolvimento evangélico é esse que a gente tem que seguir. Mas as pessoas tinham que ser que nem Tomé, elas tinham que ver para crer. Né? Elas não queriam largar as posses, elas não queriam largar a própria vida que tinham no passado para seguir uma incerteza, assim por dizer, de uma coisa que eles não conheciam. Mas Jesus, seus discípulos, assim como Paulo foi dizendo, ó, esse é o caminho, se liberte dessa ignorância, é isso, vão buscar o seu desenvolvimento, vão se libertar disso, mas ninguém quis. Eles quiseram dar a continuidade naquelas afirmações. É isso e ponto final. Né? Mas aí continua. Né? Que ele começa assim. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco? Se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoso espírito de sacrifício, lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado de louco pela ciência divina que dava testemunho. Então, Festo conhecia Paulo. Conhecia, porque o Paulo era um rapaz de uma cultura, né? Ele tinha bastante conhecimento. Depois que ele encontrou Jesus, através da manifestação que teve, através da aparição que o cercou, ele recebeu o testemunho evangélico, né, de Jesus, ele se converteu, compreendeu a mensagem e foi buscar repassar esse conhecimento às pessoas que estavam à sua volta. E mesmo assim, ele passando esses conhecimentos evangélicos, ele foi taxado como louco, ele foi considerado, assim por dizer, um demente. Não é isso que a gente tem que tomar como base, né? Infelizmente, existe ainda muitos irmãos e irmãs que estão na escuridão, por ignorância, né? Porque não conhecem a palavra. E nós, graças a Deus que temos essa oportunidade, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que ter bases sólidas, assim por dizer, estudando, lendo, assim por dizer, as informações evangélicas, buscando alguém que tenha um conhecimento para tirar as nossas dúvidas. Existe, assim por dizer também, na Casa Espírita, na Associação Espírita Casa Caminho, Verdade e Vida, tem os cursos para esse desenvolvimento. A gente acha que quando a gente passa um período só estudando, acabou, eu já tenho esse conhecimento. O Evangelho, ele é estudado para o resto da sua vida, assim por dizer, para o resto da sua encarnação, e toda a informação que você recebe, você tem que colocar em prática. Você tem que vivenciar e praticar, estudar, vivenciar e praticar. Esse é o desenvolvimento. A gente abre muita mão, assim por dizer, das paixões inferiores.
graças a Deus que a gente abre mão. Então, se a gente vai para um determinado lugar e a gente busca o desenvolvimento evangélico, a gente acaba deixando de não visitar mais esse lugar, as nossas amizades não são as mesmas, o conteúdo que a gente busca na internet já não é o mesmo, as informações através das televisões já não são as mesmas, as leituras já não são as mesmas, então a gente vai mudando o nosso ambiente, a gente vai mudando o nosso campo vibracional, vai mudando a nossa consciência, os nossos sentimentos. Isso é o Evangelho transformando a nossa vida. E para quem não vive isso, a gente é considerado os loucos, a gente é considerado os dementes. Pô, você larga a sua vida no mundo para viver com Deus? Se assim por dizer, eu largo. Porque é muito mais fácil eu me transformar agora, que eu tenho consciência, e buscar os tesouros do céu, né, que é essa transformação. E assim, numa próxima encarnação, viver um pouco mais feliz, viver um pouco mais liberto das paixões inferiores. E, como já disse Jesus, a gente pode estar no mundo e não pertencer a ele. Jesus, ele vivia no mundo, mas não pertencia ao mundo. E ele vem fazendo isso diariamente através dos estudos evangélicos, das informações através das leituras, dos estudos evangélicos, da Bíblia, dos seus discípulos, que assim por dizer, das pessoas que têm uma luminosidade, que vêm passar essas informações, dizendo para a humanidade, ó, segue esse caminho aqui. Pai, busca se desenvolver. Vai você buscar o seu desenvolvimento. Deus, ele nos deu a direção. Ele não vai pegar a nossa mão, assim como Jesus, e vai nos levar pelo caminho. Ele já nos deu a direção, basta a gente buscar essa libertação, né? Então ele continua. Olha que interessante. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses o apreço às falsas considerações de quantos te provoquem o abandono da verdade. Então, se você está seguindo um caminho evangélico, se você está acompanhado e você continua seguindo o caminho evangélico e você vê que as pessoas estão te abandonando, não dê ouvidos, continue a buscar o seu desenvolvimento. Continue buscando a sua libertação, né? Vai colocando o seu conhecimento, seu desenvolvimento moral, seu desenvolvimento intelectual para o aprendizado. Assim você vai crescendo, você vai vendo o quanto é necessário, o quanto faz bem isso. Ele continua por fim que assim, o mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior, com o sarcasmo e a perseguição. Então, olha que interessante isso. A gente que já está no caminho evangélico, está buscando, mesmo que seja pouco, o desenvolvimento evangélico, a gente já vai sofrer as consequências do mundo, essa perseguição. E mesmo assim a gente tem que continuar, a gente tem que ser firme nessa escolha. Não pelos outros, mas por nós mesmos, pelo desejo do nosso coração, pelo desejo do nosso espírito. Isso é libertador para nós, a gente vai se libertar, a gente vai viver uma vida mais feliz, mais harmoniosa, a gente vai passar pelas dificuldades, assim por dizer, que são as lições da vida, de uma forma mais serena, de uma forma mais equilibrada. E é isso que o Evangelho faz. E faz a gente estar no meio da tribulação e compreender a mensagem que, se eu estou nessa condição, eu preciso passar, que é para o meu aprendizado, é para a minha libertação. E não tem mal algum você passar pelas dificuldades. São as ferramentas divinas que usam para o nosso desenvolvimento. Então a gente vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer ofensas, pessoas vão nos xingar, vão fazer de tudo para que largamos essa vida evangélica para viver no mundo. Né? Deixa eu só ver que falaram que travou a imagem. Só dá um feedback rapidinho se tá tudo ok.
Então, o que acontece? A gente tem que continuar, a gente tem que persistir nesse caminho evangélico, a gente tem que agarrar nas mãos de Deus, agarrar nas mãos de Jesus e seguir. E quando a gente segue esse caminho evangélico, a gente consegue ter amparo da espiritualidade. A espiritualidade automaticamente, assim por dizer, vão afastando as pessoas das situações que iriam nos prejudicar o desenvolvimento. Então a gente recebe um amparo divino a todo instante. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar disposto. Hoje vai ter um estudo evangélico, eu vou fazer de tudo para participar. Hoje tem uma palestra lá na Casa Espírita, em qualquer outro lugar, eu vou me dedicar para estar presente, sabe? Eu vou ter vou buscar escutar um audiobook, um audiolivro, assim por dizer, de uma leitura salutar. Vai acontecer mil coisas para que você não ouça, mas seja firme para você escutar esse aprendizado, para você colocar em prática. Assim, quando por dizer, os irmãos inferiores na ignorância compreender que você já está com Deus e com Jesus, que eles não podem fazer nada para te tirar, que você já está firme nesse caminho, eles saem de perto. Então, além de ele sair de perto, com a sua renovação, com a sua reforma íntima, a sua nova conduta vai contagiar aquelas pessoas que estão à nossa volta, principalmente dentro do seu lar, principalmente com as pessoas do ambiente onde você trabalha, por onde você circula, você vai contagiando, você vai sendo exemplo evangélico nesse ambiente. Então, que possamos persistir, mesmo que a gente sofra as perseguições do mundo, persistimos no caminho do bem, no caminho evangélico, e assim a gente vai aplicando a seara de Deus e a seara de Jesus em todo o ambiente que a gente está, certo? É mais ou menos esse estudo evangélico de hoje. Então a gente vai se preparar agora para o passe, né? A gente vai se harmonizar, vamos continuar com os nossos pensamentos ligados a Jesus e a Deus. E assim, nos nossos lares, nos nossos lugares, vamos imaginar que estejamos pintando uma tela de um quadro, e a gente pinta uma paisagem novamente, que estejamos dentro de um parque, caminhando entre as flores, entre os pássaros, as borboletas. A gente consegue visualizar as cores das plantas, os seus perfumes, os seus pássaros, as cores variadas das borboletas. E assim a gente senta no meio de uma roda onde tem várias flores. A gente se sente feliz, harmonizado. Nesse momento, a equipe espiritual se aproxima da gente, vão dando um passe coletivo no nosso corpo perispiritual, vai tirando todas as dores dos nossos espíritos, do nosso corpo físico, vai limpando todos os maus pensamentos, vai tirando do nosso coração todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, toda a ingratidão. Assim a gente vai se sentindo mais leve, vai se sentindo mais harmonizados, mais tranquilos. A gente recebe em nossas mãos um buquê de flores coloridas. Isso representa a alegria, representa o amor de Cristo, representa o amor de Deus, representa a felicidade de estarmos no caminho evangélico, buscando o nosso desenvolvimento, buscando estar na presença de Jesus e de Deus. E assim a gente vai recebendo pensamentos salutares, pensamentos de harmonia, pensamentos de alegria,
pensamentos de amor, de compaixão e dentre outras virtudes que passa para o nosso coração, vai transbordando o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente de virtudes. A gente, nesse momento, consegue sentir a paz divina dentro de nós. É isso que é estar em Cristo, é isso que estar harmonizado com os evangélicos de Jesus. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Apesar de estarmos no mundo, a gente pode viver nas bases evangélicas, buscando o nosso desenvolvimento, buscando a nossa paz e a nossa harmonia. E a todo momento que a gente se sentir desequilibrado, a gente pode buscar, através da oração, religar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, pedindo coragem e sabedoria para continuarmos o nosso desenvolvimento. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão e de amor, que possamos voltar para os nossos lares. Quando a gente volta para o nosso lar, a gente consegue contagiar cada canto do nosso lar, cada pessoa que habita, os nossos pets, as nossas plantas. O nosso ambiente se torna uma fonte de luz, de amor, de carinho, de compaixão. E que esse ambiente se torne o abrigo de Jesus e de Deus, para que possamos estar em harmonia. E assim, cheio de gratidão, vamos doar tudo isso que a gente recebeu ao nosso querido planeta Terra, envolvendo em muita luz, em muito amor e muita compaixão. A todos os dirigentes políticos, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, para que possam conduzir a nação da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam o desejo de transformação, recebam pensamentos salutares, resignação, fé e esperança. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a nossa paz, a nossa resignação, a nossa esperança e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa humildade e o nosso amor. Aos nossos queridos irmãos que se encontram nas ruas, recebam o nosso carinho, a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança. A todos os dirigentes religiosos das suas crenças, recebam nosso discernimento, nosso amor, a nossa sabedoria, a nossa fé e a nossa esperança. E assim, pedimos humildemente a Jesus que possamos vibrar por nós mesmos, mais uma vez, fazendo transbordar do nosso coração, da nossa alma, todas as nossas virtudes, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compaixão, e deixamos em aberto a espiritualidade, amor, fé e esperança, carinho e compaixão, para serem utilizadas no momento mais necessário. E assim, Senhor, agradecidos pela doação desse amor, desse carinho, pelas vibrações, agradecidos também pelo passe, pela fluidificação da nossa água. Vamos encaminhando para o encerramento da palestra de hoje. Agradecemos por cada oportunidade, Senhor, de estudo, de compreensão. Humildemente pedimos novamente que possamos guardar na nossa consciência, em consciência,
esse estudo evangélico, nos instrua para que possamos aplicar no nosso dia a dia da melhor forma possível para a transformação da nossa consciência, da nossa conduta, para que possamos tornar pessoas melhores, pessoas amorosas, pessoas mais felizes. E assim, Senhor, que possamos estar aqui na próxima palestra, que será realizada no domingo, adquirindo um pouco mais de conhecimento. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? É muito bom esse estudo, é muito bom adquirir o conhecimento, é muito bom partilhar esse conhecimento com vocês. Eu, Alessandro, convido a todos vocês a buscar um estudo evangélico, uma leitura salutar através dos livros evangélicos, ou livros espíritas, e assim a gente vai desenvolvendo, né, o nosso intelecto, a nossa moral, e assim nos tornamos pessoas melhores. Certo? Agradeço a todos vocês pelo carinho, agradeço a todos vocês por estarem aqui no estudo, que possamos estar no próximo domingo, né, com o Cláudio, dando continuidade no nosso estudo, e também na próxima terça-feira, e assim por diante na quinta, e assim a gente vai crescendo, ok? Um beijo a todos vocês, tenham um ótimo final de semana, e até a próxima, tá bom? Tchau!